Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores. Estamos mais uma vez começando o nosso X da Questão para desenrolar todos os temas que tem trazido aí cada vez mais debates em torno, principalmente da política, mas sempre falando um pouco de economia, falando um pouco de relações internacionais. E hoje nosso elenco desfalcado do nosso jornalista Renato Ferreira teve problemas técnicos, não conseguiu entrar. Mas a gente vai escalando a equipe, começando com ele vestido de torcedor do Sporting aqui de Portugal, Silvio Brauná, na extrema-direita do nosso X da Questão. Bom demais. Verdade, né? Essa camisa lembra bem o Sporting. Quando eu estive em Portugal aí em 2014, em Lisbon, para os americanos, fui visitar esse estádio aí, bonitinho, bacana, todo verdinho, é verdade. Mas foi um presente que eu recebi aqui de um grande amigo que mora lá no norte, né? Essa camisa é para eles chamam de São Patrick, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Então é uma festa irlandesa. Eu ganhei de presente dessa pessoa, mas também serve para o meu Palmeiras. Afinal de contas, nós estamos na Libertadores, né? E a gente não tem medo de espanhol, tá, meu amigo Neudes? A gente não tem trauma de espanhol. Nosotros hablamos muito bem espanhol. Estamos aqui na minha Milford. Hoje, como todo mundo pode ver, a temperatura agradável, aí na casa dos 12 graus, o que pra gente já é verão quente, você entendeu? Depois de um longo inverno. Então a gente está tendo aqui a oportunidade de desfrutar desse dia ensolarado nessa sexta-feira para resumir aí o que aconteceu no Brasilzão de meu Deus e aqui nos Estados Unidos e no mundo também, né? Com a sessão tarifária do Laranjão aqui dos Estados Unidos. Muito bem. Sempre animado esse nosso Silvio Brauná aí com essas piadinhas de futebol. Só na semana passada que ele estava meio acabrunhado. Mas vamos lá, vamos em frente. Professor Pilão, sempre ponderado, sempre fabianinho, diretamente do Principado Independente de Moema. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eudes. Olá, Silvio, tudo bem? Infelizmente, hoje não temos o Renatão. O Renatão não conseguiu entrar. Temos o Jefferson também na retaguarda. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde para a nossa audiência. Na verdade, o Palmeiras ontem ganhou de 3-2, meu amigo Eudes. E isso fazendo um gol nos acréscimos, ao velho estilo palestrino. Parece que a coisa está voltando. Se voltar, aí vai ficar difícil para os corintianos, hein? Porque nós não estamos jogando nada já faz uns 2 meses. Ganhar uma partida lento, viu? Mas vamos nós, temos muita coisa para falar, né? Muito bem. Eu começo já me desculpando. A produção, nossa produção aí do Brasil, eu estou aqui em Faro, no Algarve, a nossa produção do Brasil faz de tudo para derrubar a minha imagem, que já não é lá essas coisas. Praticamente eu já não sou nenhum primor, assim, sou meio desalinhado. Quando eu vi, tinha um cucuruco aqui e ninguém para me falar nada. Então, se não tiver bom... Eu achei que era natural, Eudes. Eu achei que isso era natural. Então... Se não tiver bonito, ok, é o de sempre. Agora também não precisa estar ridículo, né? Então, vamos em frente aqui com o nosso papo. Bom, o tema da semana, né, que todo mundo acompanhou, falou bastante, e é aquele que os desdobramentos são, a curto prazo, mexem com a vida simplesmente do planeta inteiro, é o tal do tarifaço do Donald Trump. Muita gente preocupada, muita gente até comemorando. Então, há muito o que se dizer a respeito disso. Eu vou falar primeiro o meu próprio entendimento e vou pedir para o professor Pilão me corrigir ou me orientar caso eu esteja entendendo alguma coisa errada. O Donald Trump já havia prometido isso, ou seja, ele não está, mais uma vez, ele não está fazendo absolutamente nada do que ele disse que faria. Não está fazendo diferente, ele está fazendo exatamente igual, que era, segundo ele, corrigir as relações internacionais dos Estados Unidos com o mundo inteiro. As tais tarifas, basicamente, ele utiliza o padrão de reciprocidade, ou seja, país que tarifa muito, ou região
que tarifa muito os Estados Unidos, ele vai tarifar muito. Basicamente isso. E, em alguns casos, ele aumenta esta tarifa, às vezes sim, por questões geopolíticas, que pode ser amigos ou inimigos dos Estados Unidos, ou até no caso de controle de importação de entorpecentes ali pela fronteira do México. Ele usa critérios, vamos dizer, complementares à reciprocidade. Uma grita geral, um choro geral, e Donald Trump sentado em cima da maior economia do mundo, da economia de um dos países que, em termos de população, é um dos maiores do mundo, mas principalmente do maior mercado consumidor do mundo. A gente pode falar da China, da Índia, mas em termos de importação, de capacidade de importação de produtos de toda a ordem, os Estados Unidos continua sendo um grande líder e um grande desejo. Qualquer país, qualquer mercado, qualquer empresa sonha em ser fornecedor dos Estados Unidos, de palito de dente a porta-aviões, seja lá o que for, todo mundo quer vender para os Estados Unidos. Professor Pirão, essa grita é choro de desespero, tem sentido, ou seja, tem país que está sendo prejudicado, ou o Donald Trump utiliza, como ele tem dito, a regra do você tarifa muito os produtos das empresas americanas, eu vou retribuir. Ele está sendo justo ou desequilibrado? É o seguinte, a palavra justo é relativa, né? A gente tem ouvido isso tanto aqui no Brasil e a gente é obrigado a falar nesse momento que é relativo, porque, por exemplo, se você pensar em termos de China, a China parece que... Eu estou sem a relação aqui, eu não sabia que íamos começar por isso, mas de qualquer forma a China deve estar taxando hoje os Estados Unidos alguma coisa como 67% do que ela exporta para os Estados Unidos. E ele tarifou em 34%. Se você pegar todos os países que tarifam muito, foi uma coisa parecida com 50%. Ele tarifou 50% daquilo que eu sou tarifado. Então você fala, é justo? Né? Se você cobra de mim, eu posso cobrar de você. E foi isso que ele fez com todos os países, 185 países foram taxados. Se a gente pegar Canadá, se a gente pegar China e etc., você tem uma sobretaxa por causa de aço ou por causa de outras coisas. E o automóvel, 25%. O automóvel, 25% é uma paulada, né? Ele praticamente fecha o mercado para carros importados da Europa, né? Que é o grande fornecedor de automóvel de lá dos Estados Unidos, do Silvio, né? Tua terra exporta lá para o Silvio. E 25% é uma pancada. Isso aí realmente vai fazer diferença. Agora, ele tem um objetivo com isso. Eu não sei se ele vai conseguir atingir. O objetivo é o seguinte: você quer fazer carro mais barato do que 25%? Quero, põe a tua fábrica aqui. E aí você vai produzir pelo preço que for. E aí não vai ter nenhum problema. Agora, tem alguns senões com relação a isso, né? O Eudes e nossos amigos aqui da Connect TV do X da Questão. Porque se eu colocar minha fábrica aí nos Estados Unidos, a hora que eu importar peça, eu vou importar com 25% do mesmo jeito. Então, não é porque eu não sou autossuficiente, não tem ninguém no mundo hoje que é autossuficiente. Então, o mundo está completamente interligado. Agora, que era a farra do boi, né, com relação aos Estados Unidos, era. Então, o que ele tentou fazer? Ele tentou minimizar esse efeito. Se a gente pegar, existem países que foram... não sei se o termo prejudicado é o correto, né? Mas que foram menos taxados, como o Brasil, por exemplo, que foi 10%. O Brasil com 10%, eu acho que a gente deveria fazer festa. Eu acho que é excelente para o Brasil. O pessoal está reclamando aqui no Brasil, eu não sei do que eles estão reclamando. Porque você pega, por exemplo, um dos nossos produtos que tem muito valor agregado e que a gente exporta é avião. É o avião que vem da Embraer. E aí o avião da Embraer vai ganhar um poder de competição com a Bombardier, por exemplo, com a Airbus, por exemplo, que é astronômico. Ele vai conseguir fazer um preço chegar aí no Brasil, nos Estados Unidos com 10%, 15% mais barato do que os seus concorrentes. Para ele é
mas vai pagar 10%. Tudo bem, o outro vai pagar 25%, eu pago até menos, né? Eu pago 10%, 15% a menos. E isso vai para uma série de coisas. Por exemplo, alimentos. O Brasil é um potencial exportador de alimentos, então ele tem o mundo à disposição dele. Os Estados Unidos vão taxar em 10%. Fica muito caro aí? Fica, eu exporto para a China. A China não me cobra. Então, essa questão de ficar esbravejando é normal. Porque sempre tem o malzinho da vez, né? E o malzinho da vez dessa vez é o Laranjão do Silvio, né? Ele é o malzinho da vez, então tudo que ele faz é ruim. Não tem dúvida que mexe com a economia mundial. Mexe e não mexe pouco. Hoje o Brasil está caindo a bolsa 3,5%, tá? Tá derretendo. Para onde você olha, cai. Tá tudo vermelho. Você olha assim, tudo vermelho, né? E ontem nós tivemos aí no Brasil praticamente empate técnico, né? 0,04 de queda, ou seja, nada, né? Não subiu, ficou estável, mas o resto do mundo despencou. E nós aqui no Brasil não. E hoje estamos despencando nós, né? Com um delayzinho aí, mas estamos despencando. Então, que mexe com o mundo, mexe. Mas eu acho que para o Brasil, especificamente, vai ter muita oportunidade. O que eu não sei, Silvio, e eu dizer à nossa audiência, é se ele vai manter isso. Ele disse que sim. Hoje pela manhã ele já fez um Twitter dizendo que sim, que vai manter. Mas ele vai sentar para conversar. Aquela tal da história do bode na sala, né? É uma forma de negociar. Ele enfiou uma tarifa muito alta e depois sai negociando. Aí quebra 5 aqui, 10 ali, não sei o quê, e acomoda. Para os Estados Unidos, eu acho que o Silvio vai ter uma inflação um pouco maior aí nos próximos meses. Mas é o preço que se paga para tentar recuperar a indústria americana. A indústria americana está muito pobre, né? Se a gente for pensar no que era e no que é. Ponto, professor. O senhor foi no ponto. E pensar o que era a indústria americana e o que é a indústria americana é um preço a ser pago. Aí os americanos têm que saber se eles querem ou não. Pela votação que fizeram no Trump, e ele já falava disso, provavelmente eles querem pagar o preço. Agora, tem que ver se a hora que chega no bolso, o preço continua sendo pago, né? Uma coisa é dizer eu pago, outra coisa é dizer está aqui o dinheiro, né? São duas coisas diferentes. Então tem que ver o que acontece lá, como é que a coisa fica. Se ele não tiver muita gente contra, se ele conseguir continuar tendo a aprovação que ele tem, eu acho que para os Estados Unidos vai melhorar bastante. O grande problema é o seguinte, nos últimos, vamos colocar aí 2 ou 3 décadas, a China passou a ser a fábrica do mundo. É isso. 1990, professor. Com a ajuda de décadas. Quem? Com a ajuda de quem, professor, 1990? Sim, com certeza, né? 3 décadas. Então, quer dizer, 3 décadas você não produz, só cai. Né? Tanto que o Ferrugem enferrujou de verdade, né? O cinturão da Ferrugem está enferrujado de verdade por não usar. Enfim, é uma política externa, não é uma política externa fraca, é forte, mas os Estados Unidos são fortes. Né? Então, ou é forte, né? Porque é os Estados Unidos, mas é só um país, né? Mas é só um país. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos é muito forte. Então, ele tem uma política muito forte. Onde ele mexe forte. Eu acho que tem que esperar. Tem que esperar sentar, esse negócio de falar assim, não, vamos para reciprocidade, não sei o quê. Para o Brasil, tentar criar reciprocidade com uma taxa de 10 é uma idiotice. Fica quieto, não, é muito para nós, fica dizendo, é muito, e vai negociando. Vai negociando que vai ter coisa boa. Acho que talvez isso seja uma forma de salvar o Lula. Salvar o governo do Lula, pode ser isso, viu? Só aproveitando, professor, o etanol é 80%. 80%. Como que é? O etanol. A taxação. Taxação do etanol é 80%. E ele está cobrando 10% da gente. Ô, meu amigo Silvio Brauna, diante do exposto aí pelo nosso querido professor Pilão, eu passo para você com duas vertentes. A primeira esta desindustrialização que ocorreu nos Estados Unidos e que também aconteceu na Europa, no Brasil, todo mundo meio que ficou acomodado. Não, a China produz baratinho, a gente resolve tudo por lá. É uma política de choque que o Trump está dizendo, que ele está fazendo. Ou seja, não é uma coisa para corrigir em 30 anos. Ele está dando um choque para tentar corrigir em 5 anos. Agressivo, ousado e muito corajoso. Tudo típico do Donald Trump. A questão e aí tem a ver com o que o professor Pilão falou no final.
Os americanos, mesmo os que votaram nele, têm essa gordura para queimar? Ou seja, o país se sustenta com mais 1, 2, 3 anos de inflação, porque esses empregos, essa reindustrialização dos Estados Unidos, ela não acontece em 2, 3 meses. Ela pode acontecer com muita sorte, muito investimento e muita ousadia em 5 ou 6 anos. Fábricas têm que se remodelar, profissionais têm que voltar a fazer sua capacitação. Os americanos estão prontos e dispostos para embarcar nessa aposta, que é uma, na minha opinião, inteligente e importante para o futuro dos Estados Unidos. Acho que deve depois ser seguida pelos demais. Países pequenos não têm condição de fazer isso sozinho, mas seguir este raciocínio é inteligente para um país que queira realmente crescer e prosperar no futuro. Sua opinião, Silvio Grama. Eu estava comentando antes com o professor a respeito disso, sabe, o efeito disso. Na verdade, é o tratamento de choque, né, e todo mundo, ninguém mencionou, né? Ele começou primeiro fazendo tarifaço com o México e com o Canadá, ao qual já está ajustado. Tanto é que ele nem pronuncia a respeito do México e o Canadá, que são parceiros mesmo, tá, nesse sentido. Quanto ao Brasil, 10%, ele vai falar assim, pô, o Laranjão está meio desatualizado e tal. Mas tem aí um jogo político nesse meio, e que muitos economistas aí estão chamando de xadrez, não é 4D, é 2.000 peças, né, do xadrez aí. Então, o grande lance é o seguinte, é um choque sim, é a forma dele fazer essa primeira medida para agredir. Lembra do termo que os nossos antigos falavam de caminhão de melancia, ele dava aquela freada para ajustar a carga? Foi exatamente isso que ele fez. Aí você me pergunta sobre o mandato dele, né, que dá essa habilidade para ele continuar fazendo isso, mesmo causando, aí o professor pode falar melhor que eu, porque foi o que eu ouvi, ele está causando uma pequena recessão para um período curto, dentro desse xadrez, vamos dizer, 2.000 peças, né? E a expectativa dele é que essas tarifas, elas são destinadas principalmente, né, para a parte asiática, que foi o maior número, que é justamente o ponto ao qual o mundo todo teve um problema na época daquela, né, inventada crise sanitária que a gente teve. Eu não vou falar o nome aqui, porque aquilo foi montado, né, e todo mundo observou, inclusive o Brasil, a necessidade de ter um fornecedor ou de fomentos ou de produção mesmo de produtos, né, para poder liderar aquele tipo de atitude. Então, na cabeça dele, junto com... Ele tem um grande economista do lado dele lá, eu não lembro o nome dele aqui, mas o professor vai dar uma olhadinha aí nas suas pesquisas de livro. O cara é um Paulo Guedes da vida, assim, 10 vezes, você entendeu? Então, tem uma jogada aí que é política e, ao mesmo tempo, tá, econômica, de ajuste das economias e principalmente para nós aqui, que somos os pagadores de impostos, que investimos, eu estou falando isso, sabe, no contexto geral, que investimos o dólar, o nosso imposto, no mundo todo em detrimento da nossa economia aqui nos Estados Unidos. E a gente sofre bastante com isso. Então, essa desindustrialização começou lá, como o professor mencionou, há 30 anos atrás, quando o próprio Jimmy Carter, né, esse presidente, começou tudo, né, professor? Sim, ele começou com o Canal do Panamá, que ele devolveu para os panamenhos, ele começou, você entendeu, com o desenvolvimento da China, que a China até então, ela tinha a metodologia comunista, que era só o Estado, só o Estado, só o Estado, e aí realmente não havia desenvolvimento. Então aí houve um investimento para o desenvolvimento chinês, e naquela época todo mundo vai se lembrar, eu que tenho apenas 15 anos de idade, me lembro do estouro dos tigres asiáticos, lembra? Né? A gente teve lá todo, né? Coreia do Sul, tivemos lá, sei lá, um monte de nomes lá dos tigres asiáticos. A gente importava tudo de lá. Os caras ficaram milionários às custas da economia americana, onde as suas fábricas saíram aqui todo do país. Então, eu acredito que esse choque, ele tem aí um quê de geopolítica, porque
porque o principal atacado aí é o mercado chinês. Aliás, o ministro da Economia chinês, que ninguém conhecia, né? Ele veio hoje no noticiário falar que o Trump aplicou um jogo baixo. Olha quem que está falando em jogo baixo. Foi a linha, abaixo da linha da cintura. Mercado chinês. Olha, o professor mencionou, são 63%, é isso, né? A taxação. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 67%, mas eu tenho aqui a relação. Tá, então é nessa ordem, tá? E ele só taxou em 30 e poucos por cento, né? O mercado chinês. Aí o economista chinês lá, o ministro da Economia chinês, vem reclamar que o Trump está aplicando uma atitude, um chute abaixo da linha da cintura. Na realidade, todo mundo enxergou aí que essa reclamação chinesa é meio, você entendeu? Get, porque eles vão conversar, vai se ajustar, é assim que se faz negócio. Afinal de contas, a economia da China, o professor pode dizer melhor, não está lá essas maravilhas não, porque com o crescimento e o desenvolvimento rápido tecnológico da China, ela necessita agora de mão de obra especializada, ela tem que pagar mais. E aí é o grande problema que o partidão está tendo lá. Então a economia ela não está tão equilibrada, ele está tendo sérias dificuldades, inclusive com empresas de carros elétricos, que o Brasil tem de montão, tudo estacionado aí, mas que lá na China é o governo que subsidia e não se vende. Então está tudo em estoque, ou seja, é prejuízo total. Não, voltando ao assunto aqui do Laranjão, ele está fazendo uma aposta muito bem pensada e aonde eu pensei uma frase aqui, que é uma cidade aqui pertinho de mim, né? Pertinho de mim, é uma cidade chamada Webster, onde tem um lago com um nome indígena que chama-se Xalbunaga-Gungamauga, tá? E quer dizer o seguinte, você pesca, isso aí é a mensagem lá para o mercado chinês, você pesca do seu lado, isso é o nome do lago, tá? Ele significa, você pesca do seu lado, tá? Eu pesco do meu lado e no meio ninguém pesca. Você entendeu como é que é o negócio? É essa jogada. Então, nesse sentido, eu, com a minha visão de política que o Trump está aplicando agora, ele vai ter um olhar muito mais carinhoso com a parte das Américas, tá? No cuidado do trato, tanto é que ele falou já lá da Groenlândia, né? Falando com o Canadá, ser o 51º, ele vai ter um olhar mais nesse sentido para resguardar o dólar, porque o dólar, ele financia tudo no mundo, e o dólar, ele sai daqui e não volta para cá. Lá, 34% a nossa produção está passando aqui, né, que a resposta das tarifas é 34%. Sim, pois da China. Bem, da China. Então, a resposta... É recíproca, né? Recíproca. Aí você tem que não, a China é 67. 34 o Trump está taxando. 34 o Trump está taxando, então. Muito bem. Então, voltando nesse assunto de que o que ele está fazendo é um reajuste para o público americano, tanto é que hoje já teve aí a notícia da própria GM aqui, né, da expansão da sua planta de produção, com também promessas do próprio México, da presidente lá da esquerda, né, eu esqueci o nome dela agora, porque o México já foi, e aí eles entraram em acordo. O Canadá também. O Canadá ele é mais reclamão do que qualquer outra coisa nesse sentido. Mas eles não têm tarifa. E a Rússia, que todo mundo falou, mas ninguém... Dona Florinda. O pessoal da produção está falando aqui que é a Dona Florinda do Chaves lá no México. E a Rússia, por que ele não taxou? Aí o pessoal da esquerdopatia fica... Ai, mas ele não taxou o Putin, ele é amigo do Putin. Que não... Meu, a Rússia já está taxada, já está bloqueada desde o início da guerra lá, em 2000, no final do governo dele. Coreia do Norte, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, não entraram porque eles já estão completamente fora do jogo. Fora do negócio. Então, para o mercado interno, ele vai ter que dar um resultado. Esse é um jogo muito arriscado, mas ele já tem conseguido duas coisas que ninguém está falando. Tá? O déficit americano é de 33 trilhões de dólares. Ele já recuperou 2 trilhões. Para o investimento do ano, necessita-se de 6 milhões. Na realidade, é 4 milhões, mais a inflação do gasto.
vai se precisar disso. Ele já recuperou 2 e a intenção dele já está na metade do outro trilhão, tá? E ele vai conseguir, já com a finalização do Doge, mais esse outro trilhão. Então ele já entra sem déficit total, ele não aumenta o déficit. Então ele tem aí uma gordura, o professor adora falar isso, ele tem uma gordura para queimar junto com a população americana, porque a inflação ela deve subir, mas não deve disparar. Vai inflacionar, porque afinal de contas, aquelas comprinhas da loja Temu, que no Brasil não era nada, vai aumentar aqui também, porque a gente também tem facilidade de comprar as coisinhas chinesas, mas vai ser uma coisinha bem pequena para um produto que vinha praticamente de graça, sem taxação nenhuma. Deixa eu só fazer um complemento aqui, aí passo para o professor Pilão para a gente encerrar essa rodada. A China, realmente, vocês falaram, é um ponto que é importante. Acho que nem os Estados Unidos, nem a China, no fundo, querem dominar 100% do planeta. Eles querem essa história do, pesca do seu lado, eu pesco do meu lado, e a gente fica torcendo para o peixe que está no meio, vir de vez em quando para cá, de vez em quando para lá, e vamos em frente. Mas a China tem um problema, que é o seguinte, a China é um país que consegue produzir a custo muito barato tudo isso porque tem uma população muito pobre, na média. Ou seja, que aceita condições de quase subemprego ou de quase escravidão em alguns pontos. Para o mercado consumidor, isso não interessa, porque os chineses eles consomem basicamente comida e vestimento. Eles não consomem, por exemplo, ele não consegue consumir muito turismo, ele não consegue consumir, como você mesmo falou, a grande parte da produção é para exportação dos produtos com maior valor agregado. Então a China fica numa coisa assim, bom, se a gente tiver mais classe média, a gente quebra o nosso sistema de produção que é baseado em salários baixos. Onde está o ponto. E se a gente não tiver mais classe média, a gente fica dependendo sempre do comércio exterior. É uma situação muito complexa que a China não sei se consegue resolver. Agora, por outro lado, acho que os países, mesmo os que estão reclamando, no fundo estão fazendo assim, putz, o Laranjal está fazendo uma coisa que a gente já devia ter feito. Por quê? Existem plantas industriais em diversos países da Europa aqui apodrecendo, não viraram assim, deixaram de ser. Agora a questão é como é que você, até algum tempo atrás, como é que você usa aquele monte de espaço para fazer alguma coisa útil, que estão abandonados. De repente, a reindustrialização também da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, pode contribuir para o jogo que o Trump está jogando. Só nesse laço aí, o Brasil não está vendo a oportunidade para poder se desenvolver. Você entendeu? Ele tá. O grande lance aí, e é o grande perigo, que eu acho que esse é o pensamento do governo americano. Estou falando do governo americano, tá? Não estou falando do Trump, não. Esse empréstimo do território brasileiro para os chineses. Isso aí é terra, é comida, você entendeu? É alimento. É o que está se entregando no Brasil. E não se desenvolvendo não tem um projeto de desenvolvimento do Brasil para a próxima década. Não existe o desenvolvimento tecnológico. O Brasil ainda está brigando sobre a influência da IA, da tecnologia da informação. Você entendeu? Sobre os direitos, os poderes. Eles ainda estão brigando com censura. Você entendeu? Professor, é muito complicado. Para finalizar e fazer uma provocação. Se a gente tiver que ficar embaixo do guarda-chuva de alguém, é melhor ficar debaixo do guarda-chuva de uma democracia ou de uma ditadura comunista? Veja, aí a escolha fica muito fácil, né? Não tem muito o que se pensar. É claro que é muito melhor numa democracia. Mas só umas observaçõezinhas rápidas, finais, eu prometo ser bem breve. Uma delas é que o Silvio falou assim, não, porque vai uns 5 anos para recompor, não sei o quê. Eu acho que não leva a isso, Silvio.
E por que eu acho que não leva a isso? Porque você tem muita capacidade ociosa hoje aí. Aí nos Estados Unidos tem muita capacidade ociosa. Então, como você tem capacidade ociosa, claro que você tem que modernizar, não tenha dúvida, mas você começa muito rapidamente a responder. Você não responde na plenitude, mas aí você vai respondendo e vai alavancando. Eu acho que os Estados Unidos têm capacidade de fazer isso muito mais rapidamente do que a gente imagina. Mas isso é só uma percepção, eu não tenho dado, tá? É uma percepção. Outra coisa que está em jogo, e isso é muito claro, é tentar acabar com a globalização, né? Esse tal de globalismo é um negócio que tudo é de todo mundo e o que é de todo mundo não é de ninguém. Então, como tudo é de todo mundo e o que é de todo mundo não é de ninguém, cansou. E as pessoas, os países, enfim, estão começando a recompor isso, a repensar isso. Tem muito país que está se fechando, não é os Estados Unidos só que está fazendo isso, tem muito país que está se fechando. E se a gente for verificar depois da pandemia, como o Silvio comentou, depois da pandemia já tá ocorrendo uma reorganização dos meios produtivos. Por quê? Porque já se percebeu que se eu precisar de uma luva e eu tiver que buscar a luva lá na China, o cara morre infectado aqui no Brasil. Então já tá se repensando isso, não é de hoje, já tem alguns anos que está sendo repensado. E eu acho que isso vai fazer o quê? Que tenha um empurrão. Então é claro que vai depender um tempo, né, para acomodar. E vai acomodar, não tenha dúvida. O caminhão das melancias. Sim, o caminhão das melancias. E eu acho que a grande oportunidade do Brasil, se a gente tivesse um governo, né, e esperamos que eles pensem dessa forma, que tivesse capacidade de negociação no mundo, isso aqui se transformava num hub. E a gente ia ganhar muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E a gente tem uma oportunidade que há muito tempo não bate na nossa porta. É uma questão de ver como é que o governo Lula vai encarar isso, né? Se ele encarar isso da maneira correta, eu acho que as nossas oportunidades não são pequenas. Eu falei da Bombardier, da Embraer, mas isso tem para uma série de produtos, né? Uma série de produtos, muitos, não são poucos. E então, dependendo de como se pensa, isso aqui pode se transformar num cenário de negócios assim efervescente. O grande drama é a questão político-partidária. Então, eu não posso concordar com o que os Estados Unidos faz. Então, esbravejem. Esperemos que eles só esbravejem e comecem a agir. Porque 10% ele não vai tirar menos que 10%. Esquece. Tá bom, ok, eu tiro 2%, vai. Porque a média está em 12%, eu tiro 2%, que é para a média ficar 10%. Se o Lula fosse inteligente, ele entendia... Você quebrou minha piada. Então, eu já vou inverter. Se o Lula fosse inteligente, ele não era o Lula. Mas, se ele fosse inteligente, ele aproveitava esse momento para se alinhar aos Estados Unidos. O Brasil se alinhando aos Estados Unidos no momento em que a Europa está reclamando e está todo mundo esperneando, o Trump ia cuidar com muito carinho. A gente ia poder expandir muita coisa para os Estados Unidos, mas não é isso que vai acontecer. E mas eu torço que, apesar dos pesares dessa personalidade, dessa coisa que está no governo, o Trump tem aí a sua... Bom, ele já teve, né, um pouco de misericórdia, 10%. Ele falou assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisinha. Né? Você entendeu? 10%, beleza e tal. Eu acho que o pensamento dele é o seguinte, né, o soft power, né, que os Estados Unidos já está imprimindo no Brasil, a gente já percebe isso, né, através da correria, do esparrama barata que a gente tem aí no governo brasileiro. Então, há um soft power. Todo mundo está vendo aí que está acontecendo algumas situações, né, realmente bem estranhas, né, a gente inclusive vai comentar. Então, eu quero que ele continue, você entendeu? Porque o fim tem que ser bom para nós, do Brasil. Vamos ver. Senhores, trocando de tema, e aí, na verdade, a gente acabou de falar do Lula, né? Eu não sei se eu conto ou vocês contam para ele que a coisa tá feia. Aí fica a critério da produção quem é que vai mandar um e-mail lá pro lula.com.br. Porque tá complicado. Assim, não para de sair pesquisa, até de institutos que a gente pode, né, eventualmente falar, mas isso aí é meio alinhado e tal. Não tem mais como esconder.
o governo é pessimamente avaliado e, para além disso, quando você avalia mal o governo, às vezes ainda salva a imagem da pessoa, né, do líder. Ele tenta se descolar, às vezes, do próprio governo. É engraçado isso, mas são estratégias de marketing que a gente já viu sendo utilizadas. Mas, assim, fazendo um resumo, tosse danada, viu, pessoal que está acompanhando nosso programa? Eu vivo aqui tomando meu chazinho, porque o pólen da primavera europeia aqui, eu não estou acostumado com o pólen da primavera. Esse Nutella de Osasco. Mas, ó, 56% desaprovam o governo Lula, ou seja, mais da metade. E aí, para ficar mais complicado, talvez, porque qualquer avaliação 62% são contra Lula se candidatar em 2026. Quer dizer, nós temos 62% das pessoas estão falando, não, Lula, acabou, se aposenta, entendeu? Essa aí é da Quest, essa é da Quest. Da Quest. É da Quest. Antigo então, Ibope, né? Que é governo total, né? Ela é... a situação das pesquisas cada vez piores. E no desenrolar disso, evidente, começa a se fazer também as projeções. Se o Bolsonaro for candidato, tal, teoricamente os dois têm um empate técnico no segundo turno, e como complemento disso, bom, tá, e se o nosso querido Bolsonaro não for candidato, como é que fica? E aí tem algumas coisas impressionantes aqui. Tarcísio de Freitas aparece como um substituto ideal com 15%, Michele Bolsonaro com 14%, Pablo Marçal, que de vez em quando a gente acha que ele está fora do jogo, tem 11%, e o Ratinho Júnior, esse nome é importante de ser falado, aparece com 9%. O Caiado, que, se não me engano, não sei se é hoje ou amanhã, lança oficialmente a sua pré-candidatura à presidência da República, aparece bem mais atrás, com 4%. Evidentemente que o Caiado tem um problema grave, que ele é pouco conhecido nacionalmente. É um trabalho que tem que ser feito muito forte. Mas mostrando que até essas pessoas, essas personalidades aqui, que são pouco conhecidas nacionalmente, se vão para um segundo turno com o Lula, que a gente não pode comparar em termos de nível de conhecimento, né? Muito mais gente conhece absurdamente o Lula do que, por exemplo, o Ratinho Júnior. Tem que explicar muito sobre o Ratinho Júnior. E a coisa não é fácil mesmo contra esses candidatos que nem oficialmente se declaram assim, enquanto não tiver uma definição final sobre Bolsonaro. Silvio Brauna, começando com você. Faltando agora 18 meses para a eleição, né? A eleição acontece daqui 18 meses, é exatamente isso. Um ano e meio certinho. Dá tempo. O que o Lula teria que fazer para reverter esse asco? Tem um asco em relação ao Lula. 62% dizendo que não é nem para ele se candidatar. É uma coisa complicada. Dá para reverter de alguma maneira em tão pouco tempo? Essa pesquisa é da Quest, né, que é a antiga Ibope, né, e sempre foi do Partidão. Então, ela está sendo bem generosa aí quando você falou de 50 e tantos por cento aí que não querem tudo. Tem as outras pesquisas em que ele está aí, simplesmente já acabou, você entendeu? Não tem como passar pano. Não tem como, amigo. Eu repetiria aquele filme do Tropa de Elite, né? Pede para sair. Pede para sair, você entendeu? Sair da francesa, ou Leão da Montanha, simplesmente sai, porque o cara, ele é antigo, ele é intragável, ele é nojento, a voz dele dá asco, você entendeu? E eu acho que a periferia descobriu que o cara não é honesto, porque prometeu lá picanha, cervejinha, o caramba 4 e tal, pro churrasquinho na laje, e não rolou, pelo contrário, até o ovo, que era a coisa mais barata, inclusive eu fiquei sabendo que até o pé de galinha subiu, viu?
O quilo do pé de galinha, sério, não é brincadeira, não. Inflacionou o quilo do pé de galinha. Uma necessidade básica nas minhas épocas de criança, quando a gente ia na roça, minha avó fazia aquele caldo de pé de galinha, eu adorava, me lambuzava com farinha e tudo mais. Mas era só, né, um prato, né, ali não era uma obrigação. A gente gostava. Agora tinha necessidade mesmo e até o pé de galinha subiu. Eu diria que não tem como, mesmo com o Sidônio, eu acho que o Sidônio é um agente disfarçado, você entendeu? Porque bolsonarista. Exato, porque ele botou o cara para falar, ele bota o cara para falar e toda vez que o cara fala, o mercado sobe e o dólar cai. Você entendeu? É assim, é um absurdo. É uma coisa de louco, você entendeu? Porque não há condição. Não tem como, não tem remédio. O cara é velho. Aliás, tem uma matéria muito interessante aqui num jornal americano falando sobre a esquerda aqui dos Estados Unidos, né, que não tem nenhuma carinha bonita e jovem, só tem velho. O destaque, a novidade aqui do Partido Democrata, que não tem novidade, é o Sanders, que é de Vermont. O cara é comunista de carteirinha desde quando nasceu, ele é pintado de vermelho por dentro, tem a estrela e o martelo, né? Eu acho que é isso, né? É como no Brasil. Foi-se o martelo. E aí, no Brasil, você olha gozado, o retrato é o mesmo. As mulheres são tudo feia, você entendeu? Véia, e os caras são tudo... Meu, a gente tem aquele cara lá que era da Direta Já, lá, que é do PT, eu esqueci o nome daquela coisa lá, o bonitinho, o lindinho. Ah, Lindeberg, né? O Lindeberg. Meu, o cara é velho, pagando de tiozão, você entendeu? É, meu amigo, não tem como. É pedir para sair, não tem. Hã? Lembrando que a opinião dos nossos comentaristas é de responsabilidade de cada um deles. A esquerda é feia, ela é velha, ela é passada. Tanto é que o mundo todo agora percebe. Eu falei dos jovens da periferia de São Paulo, é verdade, tem vídeos, músicas do pessoal refutando a esquerda. Mas assim, não é falando palavrão, não, é falando assim, olha, o que eles vendiam, aqui o americano já descobriu faz tempo, tá? Preto, latino e pobre, falou assim, olha, a gente não compra mais essa ideia de que vocês são os nossos protetores. E no Brasil, graças a Deus, a juventude está acordando. Tanto é que não há liderança jovem esquerdista e nós temos na parte conservadora e de direita personas como o próprio Nicolas Ferreira. Deixa eu só complementar a informação para passar para o professor Pilão, lembrando que nós também somos velhos e feios, mas nós não somos liderança da política, então a gente está livre desse crivo popular. Jornalista e comentarista pode ser velho e feio, estamos aqui fazendo o nosso papel. Senhores, passando aqui, como eu falei, que a situação em pesquisas, né, de possíveis cenários de segundo turno feito pela Quest, que tem toda, né, a interpretação, é assustador você ver que o Lula, que é o atual presidente, teria 44 contra 40 do Bolsonaro, que nesse momento está inelegível. Então, é empate técnico. Segundo cenário, Lula e Michele Bolsonaro, 44 a 38. A situação é gravíssima, porque o Lula já está no teto. Não tem mais para onde ele ir. Você vai ver que eu vou repetir esse 44 várias vezes. E os outros têm para onde crescer. Michele Bolsonaro, 38%. Está muito próximo, é quase um empate técnico. Aí, gravíssimo, 43 a 37. Tarcísio de Freitas. Não é um nome nacional ainda, teria que ser construído. Ou seja, ele tem muita margem de crescimento e pouca margem de recuo. E o Lula, 43%, no mesmo patamar. Mais complexo ainda, Ratinho Júnior, que é um absoluto desconhecido pelo Brasil. Entendam o que eu estou dizendo? 42 a 35. É quase um empate técnico com um governador de um estado com pouquíssima mídia nacional. Olha o nível da dificuldade que o Lula terá, se Deus quiser. Graças a Deus a coisa está indo nesse caminho. Todo mundo sabe meu posicionamento. Contra o Pablo Marçal,
que é um cara que teve uma explosão de mídia quando se candidatou, 44-35, são só 9 pontos de diferença. Lembrando que o Pablo Marçal nem foi ouvido a sério ainda. Não sei se ele vai conseguir ser levado a sério, depende muito dos posicionamentos dele. Mas é mais um caso, de uma hipótese de segundo turno, que o Lula está nos 44% e o Pablo Marçal teria muita margem de crescimento ainda. Mais grave, Eduardo Bolsonaro, que nem é candidato a presidente, não se fala nisso a sério, pelo menos para agora, 45-34. E para finalizar, Romeu Zema, mais um político absolutamente desconhecido em nível nacional, 43-31. E o último cenário, Ronaldo Caiado, que é de um estado ainda que fica muito escondido em termos de mídia, 44-30. Todos eles, vocês viram que eu não falei nenhuma das vezes mais do que 44 Lula. Está muito nítido que é um teto, não tem mais para onde ir. E todos os demais, com exceção do próprio Bolsonaro, que tem alto índice de rejeição, todos os demais não carregam alto índice de rejeição. Se eu tiver errado aqui, pelo menos faltando 18 meses hoje, se eu tivesse que fazer o Politic Bets, né, podia ter uma casa de apostas de político no Brasil, eu apostava todas as fichas e em uma aposta só, Lula não será reeleito. Quem será, tem muita água para passar embaixo da ponte. Professor Pilão, errei na análise ou a sua diverge da minha? Não, substancialmente não. Diverge em pouca coisa, bem pouca coisa. Eu acho o seguinte, que pesquisa é nuvem, né? É nuvem. Ela está passando por aqui, chove, ela some, né? Então, a gente não dá para a gente falar o que é que efetivamente pode acontecer daqui a 1 ano e meio. Falta exatamente 1 ano e meio, né? Precisamente 1 ano e meio. Pouco? Não, eu não acho pouco. Eu não acho pouco, não. Eu acho que dá tempo de reverter o Lula e dá tempo de qualquer um desses candidatos que você falou ser conhecido. Porque ainda não começou efetivamente a campanha, né? Não temos nem pré-candidatos ainda. O primeiro pré-candidato vai ser o Caiado. E o objetivo do Caiado é muito simples, não sou conhecido. Essa própria pesquisa da Quest mostra que 61% dos entrevistados não sabe quem é Caiado. Ou seja, você tem mais da metade do Brasil que não sabe quem ele é. E ele está aí com alguma coisa próxima de 31%, se eu não me engano, foi o número que você leu. Então, 30. Isso significa dizer que dá para qualquer um deles dá para fazer frente ao Lula nos próximos 18 meses. Assim como dá para o Lula reverter. Por quê? Porque ele tem o dinheiro na mão, ele tem a máquina na mão. E os programas que ele vai fazer são programas para ganhar popularidade, não são outras coisas, né? Você pega aí, por exemplo, o pé de meia, esse o objetivo, é dar mais dinheiro pro pé de meia. Ele dá 200 conto por mês pro moleque estudar. Já morreu na pista esse projeto, professor. Desculpa. Não morreu não. Quem é contra esse projeto são os 67% que não recebem a bolsa. Então você tem 67% da população que é contrária, por quê? Porque eles pagam a bolsa, né? Mas para quem recebe, não. Você imagina, por exemplo, que um pai tenha 2 filhos pequenos e 2 filhos maior de idade, eu digo um pouco mais avançada, que estejam no ensino médio, os 2 moleques trazem para casa 400 conto por mês. Não, mas o que o senhor dinheiro, falou. É mais um Bolsa Família. O pé de meia é mais um Bolsa Família. Sem dúvida, 400 conto por mês, com 2 filhos. E mais um conto para cada um no final do ano. Já está estourado. Aprovado, ele vai ser aprovado porque não pode reprovar, então ele recebe por ano um conto e 400. Não é pouco dinheiro para quem não faz nada, né? Um conto e 400? Não, 3 paus, 3 mil reais ele recebe, 3 mil reais. É dinheiro para quem não faz nada. Mas, enfim, os programas que ele tem para poder manifestar o senhor revelou o golpe e mesmo assim o cara vai votar no cara. O senhor revelou o golpe. É verdade. Para aumentar o apreço ao Lula, é programa em cima de dinheiro, distribuição de verba para pegar a classe mais baixa, que é onde ele está perdendo espaço, né? Você pegar essa pesquisa da Quest aí, por exemplo, 62% dos 64% dos jovens abandonaram o Lula, são contra o Lula, não votam Lula, 64% dos jovens. Isso é um dado excepcional. Foi o que eu falei, professor, sobre a periferia das grandes cidades.
Isso mesmo. E 53% das mulheres dizem que não votam no Lula. Dessa pesquisa, dessa mesma pesquisa. Então, onde ele tinha pontos fortes, ele também está perdendo apoio. Então, ele vai buscar onde? Ele vai buscar nas camadas mais baixas, que com os abonos que ele dá, ele vai conseguindo alavancar. Por exemplo, onde ele está bem? Entre os mais velhos. Mais de 60 anos, ele continua bem. É o lugar onde ele bate todo mundo, é acima dos 60 anos. O que é que ele fez ontem? Assinou uma lei para liberar o 13º dos aposentados. Quem são os aposentados? Os mais velhos, que vão entrar um dinheirinho. Ou seja, ele tem a máquina na mão, ainda tem tempo, na minha opinião, ainda tem tempo de reverter. E qualquer um desses que você falou, Eudes, se essa nuvem que eu estou dizendo que está passando aqui em cima, se não começar a chover e derreter a nuvem, qualquer um deles ganha do Lula, qualquer um deles. Por quê? Porque você tem 1 ano e meio para essas pessoas poderem aparecer. Você imagina que o Tarcísio, por exemplo, em janeiro, ele estava com quase 20% atrás do Lula. Hoje, ele está 6% somente atrás. Ou seja, é nada. É nada. Empate técnico. Empate técnico. Então, isso significa... E tem que tirar esse bônus da própria pesquisa, né? Porque é sempre um bônus pró, né? Claro. E sem contar que não é só ele. Não quero Tarcísio. Tá bom, pega a Michelle. A Michelle nem era candidata até muito pouco tempo atrás. Hoje ela tem 7%. Nem 7, não é porque cai 43, cai para 43 o Lula quando é com ela, né? Então também é a mesma coisa, 6%. Ou seja, são diferenças que não existem para uma distância dessa da inflação. Então, da inflação não, da eleição. Então eu tenho a impressão que sim, que dá para qualquer cenário é possível de acontecer até a eleição. Inclusive qualquer um desses aí. Na minha opinião pessoal, já falei isso, vocês devem se lembrar. Eu já falei isso há mais de um ano, que eu acho que quem ganha do Lula é o Caiado. Se o Bolsonaro apoiar o Caiado ganha do Lula. Por quê? Porque ele tem porte, ele tem discurso, ele é uma pessoa muito bem formada e ele tem o agro. Então, se o Bolsonaro apoiar o Caiado, o Lula pode fazer o que ele quiser, que o Caiado ganha a eleição dele. Bolsonaro apoiando o Caiado. De vice de preferência, o Zema. É que você não consegue fazer essa chapa, mas de vice de preferência o Zema, porque aí você pega Minas Gerais, Goiás automaticamente, por causa do próprio... E os grandes centros gostam de gente que se coloca bem, que fala bem, que tem boa aparência. Então ele tem uma chance muito grande na pequena, não. Eu queria muito que o Caiado, eu gosto muito do Caiado, e não é de agora. O Caiado foi candidato a presidente na primeira eleição. Sim. A presidência da República. Eu gostava dele na época, sem entender nem 1% do que eu conheço e vivenciei de política até hoje. Acho que seria um grande presidente, e até um presidente que ia fazer o Brasil vestir de vez o que parece que tem uma coisa envergonhada, que é a sua verdadeira vocação. Né? O agro é uma grande vocação, e não é o agro, plantação, com todo respeito a essa história da plantação, como é que fala? Comunitária, das famílias, da agricultura familiar, não. A vocação do Brasil é, sim, a grande agricultura para alimentar o mundo, e isso pode ter muita tecnologia embarcada, então não é aquela coisa, então vai produzir para os outros, não, vai produzir tecnologia para isso, vai produzir inclusive valor agregado, que você pode produzir aqui e parar de vender só o commodity e passar a vender o produto industrializado. Quer dizer, pode ser um bom caminho de industrialização. Eu adoraria. Mas, por um lado, você imagina assim, Zema e o Caiado, imagina uma outra chapa, Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal. Ia ser emocionante. Mas eu posso estar enganado, viu, o Eudes e Silvio, mas o Bolsonaro não será candidato. Não vão deixar. Se precisar prender ele, prendem ele. Se precisar prender. Não vão deixar ele candidato. Eu acho que do jeito que está indo, professor, aí o soft power, né, que está acontecendo, eu acredito que ele vai sair, ele vai ser candidato, ele vai ser elegível, professor. É sério mesmo, do jeito que está indo. Eu vou falar. Não é aposta, não, viu, professor? Eu vou falar uma coisa do meu coração. Eu adoro o Bolsonaro. E eu não estou falando como político. Ele lembra um pouco o jeitão do meu avô. A gente fala muito isso aqui em casa. Bonachão, né? Não, meu avô não era nem o Bonachão.
meu avô, aquele negócio da seriedade, até de um pouco de grosseria, assim, de coisa do italianão antigo. A parte do bonachão já é mais para tio, né? Coisa mais jovem, assim. Eu gosto muito do Bolsonaro. Mas eu confesso que, para o bem do Brasil, talvez fosse melhor, olha o que eu estou falando aqui, que ele não viesse candidato e que um outro candidato da direita, Tarcísio, Caiado, Marçal, seja lá quem for, acho que não a Michele também, porque está muito ligada, né? Mas seria bom para o Brasil. E aí eu estou pensando com a cabeça, não com o coração. Porque pelo coração dá vontade de ver o Bolsonaro voltar a ganhar só para poder falar chupa a esquerda, né? Tipo, pelo lado da rivalidade. Não, entende? Mas olhando para o bem do país, não seria o ideal. O ideal seria uma nova direita que rechaçasse esse papo. Porque se o Bolsonaro ganhar, vocês estão achando que vai ter 4 anos tranquilos? Não. Vai ser um inferno. E aí, quem paga por isso, com todo, né? É assim, eu moro fora do país, mas eu tenho empresa no Brasil. Eu tenho amigos no Brasil, eu tenho familiares no Brasil. Então, quem vai pagar por isso, infelizmente, é o povo brasileiro. Mesmo com toda a boa intenção que eu acredito que o Bolsonaro tenha. A não ser que fosse uma coisa muito avassaladora, uma votação absurdamente, como foi a do Trump, tipo, ganhasse arrebentando, fizesse congresso, fizesse tudo, e ainda por cima tivesse um apoio institucional e uma parceria econômica muito forte, muito maior do que já foi, com os próprios Estados Unidos. Aí poderia ser, mas a princípio eu vejo o Brasil correndo atrás. Um gigante adormecido. Deixa eu ir agradecer já, porque a produção já pediu. Eu disse, não, mas eu estou contigo, mas nesse sentido mesmo. Tá? Eu acho que ele vai se tornar elegível, você entendeu? E a ideia é basicamente essa. A minha torcida é para que aconteça exatamente isso que você mencionou. Você entendeu? Que ele ganhe, que ele faça também a casa, o Congresso, na realidade, a gente fala casa aqui nos Estados Unidos, né? E há uma grande possibilidade, porque a gente tem aí um movimento conservador bem gigante, bem grande mesmo, né? Observado nesse sentido, e que pode fazer a diferença. E o alinhamento com os Estados Unidos, que essa é a intenção do governo americano para com as Américas. Vou agradecer demais, viu, Eudes? Agradecer ao professor Jefferson pela oportunidade, mais uma edição do X da Questão aqui. A gente só tem que finalizar assim, pode ser um tweet, rapidamente. Sim. Manifestação do dia 6. Opa. As pessoas ainda estão com medo ou vocês acham realmente que vai ter aí uma carga grande de gente nas ruas nesse próximo dia 6? Lembrando que o Nicolas, de novo, fez um vídeo aí falando da anistia e o garoto conseguiu de novo números. Está conseguindo? Bombar. Absurdos. Vamos lá. Eu vou falar. Do 6 de janeiro, e aí suas considerações finais. Não, sim, eu vou falar eu vou fazer que nem o Renatão, vou pegar um batom, vou ficar mentalmente. O Renatão diz que vai. Depois do efeito da semana, com todas essas recuadas e tudo mais, e essa tentativa, essa ameaça de presidente de prender o Biruliro, né? O negócio da vereadora lá do interior de São Paulo e tal, biriri, parará, e o PGR foi mandado para ele devolveu, falou, ó, não, a gente percebe que tem que apertar sim e a população vai estar presente, vai bombar a Avenida Paulista, tá? E isso aí vai causar um efeito devastador que a gente vai discutir aqui na semana que vem. Para você que está nos assistindo, tá? Vá, não sei onde você está, pega o busão, pega a bicicleta, vai de patinete, mas vá à Avenida Paulista, tá? Fazer aí a sua presença ser observada pelos contadores da USP, né? O pessoal da estatística da USP, né? Lá, você entendeu? Com a sua camiseta Anistia Já, porque é uma desumanidade o que está acontecendo com essas pessoas que estão presas por causa de uma manifestação, né, dentro de um país democrático. Então, vá lá sim, eu acredito que sim, agradeço mais uma vez a oportunidade.
de estar aqui no X da Questão, podendo externar esse sentimento de justiça que a sociedade brasileira precisa nesse momento, e é muito importante isso. Obrigado, Eudes, obrigado, professor Jefferson e toda a audiência da Connect TV e o pessoal das mídias sociais, porque através da internet não há fronteiras, meu amigo. Muito bem. Professor Pilon, considerações finais e sua opinião a respeito do 6 de abril. Pois é, o Silvio está entusiasmado, né? Se eu pudesse, eu ia, professor. Está entusiasmado. Mas eu acho que tem duas coisas que eu considero. Primeira, que é um absurdo o que estão fazendo com as pessoas do 8 de janeiro. Eu não estou falando de Bolsonaro, eu não estou falando dos generais, eu estou falando do 8 de janeiro. O que estão fazendo com aquelas pessoas não existe. Isso não existe. Então, só por isso, todo mundo realmente teria que ir lá, porque do jeito que está, não pode. A gente utilizou, não sei se vocês vão recordar, mas a questão de uns 3 ou 4 programas atrás, aí eu falei exatamente da cabeleireira, eu falei assim, ela virou um símbolo, antes dele liberar, né? Antes de agora dela ser julgada, eu falei, a moça lá vai pegar 17 anos, como é que pode? Escreveu com batom, isso não existe. E aí chegou-se à conclusão que ele efetivamente condenou, quer dizer, não condenou porque travaram a condenação, né? Mas efetivamente virou esse rebuliço todo. Então, o que está acontecendo lá com o pessoal do 8 de janeiro tem que ser remodelado, não pode, isso não existe. É fora de qualquer propósito, tá? Então, quando a gente fala de anistia já, se o Bolsonaro entrar ou não entrar por causa dessa anistia já é uma outra questão, mas essas pessoas não podem. Você não tem lá mais do que... Eu estou chutando muito alto, uma centena que tem que ser efetivamente punido. E a punição não é de 17 anos, nem para esses. Mas, de qualquer maneira, tem aí uma quantidade que tem que ter... O resto tem que ser liberado e não tem que ficar com nenhum apontamento. Ele foi lá fazer uma manifestação. Diz o Moraes que ninguém estava lá na praça a passeio. Claro que não estava a passeio, foi lá protestar. Como a passeio? Não, lá não tinha ninguém bonzinho, ninguém estava a passeio. Claro que não estava a passeio, foi lá protestar. Não estava a passeio mesmo, né? Então ele falar que, não, quem estava lá não estava a passeio. Não estava para protestar. Infelizmente, acabou dando uma debandada, né? Então, esses que acabaram quebrando, fazendo, esses que sejam punidos e o resto tem que ser liberado. Mas é só uma coisinha, só para não deixar de registrar, porque eu fico muito indignado, viu, o Silvio e Eudes. Ontem, a AGU falou que tem o MEC está comprando carteiras escolares. Em 2022 foi feita a primeira cotação, não sei o quê, e eles bloquearam essa cotação para compra, porque tinha 1,8 bi de reais de propina no meio. A cotação certa seria 4,5, eles estavam cotando a 6,3. Aí eles diminuíram. Agora só tem 1 bi e foi aprovado. O Lula aprovou a licitação com 1 bi de sobrepreço nos produtos que foram comprados. Uma mesa de professor, aquelas mesinhas de professores, o preço dela de mercado é R$360, R$320, uma coisa assim. Está sendo comprado por R$1.073 uma mesa de professor. Então, acho que são coisas que tem que ser faladas. Está voltando tudo, né? A cena do crime está à disposição. Um abraço para a nossa audiência, um abraço, Eudes, um abraço, Silvio, um abraço para o Renato, que não está conosco, mas seguramente vai nos assistir aí, e para toda a nossa audiência, Jefferson, para você também. Só para finalizar, a respeito da anistia e de tudo isso, uma das coisas que mais me irrita, dentre muitas, é ver vagabundo da imprensa e vagabundo do judiciário, que a gente não pode dizer o nome, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando, ou de quais vagabundos eu estou dizendo, mas você vê esses caras falando assim, não, tanto que teve crime que 500 aceitaram o acordo, e no acordo eles confessaram o crime. Ou seja, você levou 1.200 pessoas para o pau de arara novo, ameaçou, e aí 500 se acovardaram, e isso não é uma crítica, talvez eu tivesse também, não, deixa eu assinar esse BO aí que já era, entendeu? Racionalmente, né? Normal, depende muito da circunstância particular de cada um. Imagina um pai de família que é quem leva comida para dentro de casa, fala, não, eu vou ficar aqui, é muito difícil. Então, e eles usam isso como argumento o tempo todo. No STF eu vi juiz falando isso. Não, mas
Tanto que diversos aceitaram e, pior, fizeram um curso de democracia. Isso me parece muito a coisa do Bigodinho, me parece muito as coisas de Stalin, assim, da Coreia do Norte, Cuba. Partido negócio, Comunista Chinês. É um negócio tão horroroso e vagabundos da imprensa e do judiciário repetem isso na nossa cara. Tem hora que dá vontade de perder a paciência e sair na porrada com todo mundo. Não é o caminho, eu sei disso, mas olha, tem hora que o pavio encurta num tanto que dá vontade de explodir. Posto tudo isso e antes de sermos presos, encerro aqui o nosso X da Questão. Semana que vem a gente volta. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!